Olá pessoal, estamos começando mais uma aula. Essa aula de Laboratório de Física 2, a gente vai abordar como que é o processo de ligação dos dispositivos em um circuito elétrico. A gente vai falar de duas configurações básicas, vamos mostrar para vocês aqui alguns experimentos nesta configuração. Então, vamos tratar então do nosso assunto de hoje, que são circuitos e as formas de ligação simples dele, que são série e paralelo. Bem, quando a gente tem um circuito elétrico, tá? Esse circuito elétrico, então, ele tem conectado a ele diferentes tipos de dispositivos. A forma como esse dispositivo então se conecta, ela tem uma importância significativa no resultado final que esse circuito elétrico vai ter, de acordo com a necessidade que a gente tem para determinado dispositivo eletroeletrônico. Tá? Como eu disse, então, a gente tem uma importância aí bastante grande dessa forma de ligação dos componentes para construir os dispositivos eletrônicos que a gente tem interesse. Tá? Então, a grande maioria dos dispositivos eletrônicos do nosso dia a dia, seja o computador, uma calculadora, o celular, até mesmo o televisor das nossas casas, tá? A gente tem, então, um circuito eletrônico ali, onde diversos tipos de componentes eles estão ligados de uma maneira que possam obter o resultado final que desejamos. Tá? Dentre as diferentes formas que esses componentes aí, eles podem se ligar, tá? A gente pode se destacar, pelo menos para essa aula, duas maneiras, que é a associação que a gente chama de associação em série e em paralelo. Tá? Então a gente vai dar bastante importância nessa aula a esses dois tipos de ligação. Tá? Mais para frente a gente vai começar a falar um pouquinho mais a respeito de outras formas de conexão de elementos elétricos dentro de um circuito. Bem, para essa aula a gente vai exemplificar esse tipo de associação utilizando um componente bem básico para a gente, que são os resistores. Tá? Os resistores eles consistem então de um material condutor. Esse material condutor, então, dependendo da característica com que ele é construído, ele vai apresentar uma certa dificuldade à passagem de elétrons por dentro desse condutor, dando origem então ao que a gente chama então de resistência elétrica. Tá? Esses dispositivos eles podem ser construídos comercialmente e eles podem ter aí valores de resistência bem definidos de acordo com o fabricante deles. Como eles tratam de componentes aí diminutos, os fabricantes então, para dar nome, ou indicar os valores numéricos de resistência elétrica desses componentes, eles utilizam de código de cores. Tá? Então, antes da gente entrar nos circuitos, eu vou dar uma leve pincelada aí do que é esse código de cores e como eu vou conseguir identificar aí qual que é o valor de resistência para aquele componente. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso resistor representado por esse pequeno cilindrinho, e a gente tem então uns anéis coloridos com marcação nesse nosso resistor. Esses anéis coloridos, então, dependendo do grupamento deles e da cor associada a cada um deles, a gente pode definir qual que é o valor numérico, né, desse componente. Bem, nesse caso, então, aqui, a gente começa a fazer a nomenclatura, ou seja, denominar o valor numérico, associando, então, as faixas coloridas, tá, que estão na extremidade do nosso componente, onde eu tenho um maior agrupamento dessas faixas. Veja, então, que eu tenho faixa colorida aqui nos dois extremos do meu componente, mas em um dos extremos dele eu tenho 3 faixas próximas uma da outra. Então eu começo a identificação do valor desse componente através, então, das 3 faixas próximas uma da outra em uma das extremidades. Tá? Então a primeira faixa, o primeiro anel colorido que eu tenho aqui nesse resistor, ele vai indicar para mim, então, qual que seria o primeiro valor numérico que eu vou estar associado a ele. Então, essa primeira faixa, eu vou ter aqui associado os valores numéricos para cada uma delas. Então,
Se a cor dessa faixa aqui ela for preto, por exemplo, ela seria 0. Se fosse marrom, 1. Vermelho, 2. Laranja, 3. E assim sucessivamente. Tá? Então, do preto até o branco são a numeração possível que eu tenho de 0 a 9 para essa primeira faixa de cor indicada aqui no meu resistor. Depois eu tenho a segunda faixa colorida, tá? Que ela também segue a mesma nomenclatura, né? Ou seja, começa com preto valendo 0, marrom 1 e vai até o branco valendo 9. Tá? Então, de acordo com essas marcações aqui de cores, eu tenho os respectivos números. Tá? E depois, então, eu tenho a terceira faixa aqui, que também segue a mesma ordem aqui do código de cor, tá? Variando de 0 a 9 também para a terceira faixa. E aí, então, como que eu posso fazer a leitura dessas faixas aqui? Bem, a primeira faixa que eu vou ter aqui nesse caso, tá? Ela vai indicar para a gente aqui, por exemplo, a cor verde. Nesse caso, quando eu olho aqui para a primeira faixa, a cor verde ela significaria 5. Então, o primeiro algarismo desse valor seria 5. A segunda faixa ele tem aqui azul. A segunda faixa como azul, ela vale 6. E aqui a terceira faixa para a gente, tá? Ela indica sempre para a gente um multiplicador, tá? No caso desse componente aqui. Então, o multiplicador, que seguiria isso daqui, indica para a gente quantas vezes eu tenho que multiplicar. Como ele vale 4, eu tenho que multiplicar, então, aqui por 10.000. Então, se referindo aqui às primeiras cores, né? Então, eu teria 5, 6, multiplicado por 10.000, então 56 vezes 10.000, ou então 560 quiloohms. Dessa forma, então, eu consigo fazer a nomenclatura desse componente, ou seja, identificar qual que é o valor numérico para esse componente aí de resistência elétrica. Temos também aqui na outra extremidade, totalmente oposta a ele, uma única faixa sozinha aqui. Essa última faixa que eu tenho aqui nesse componente, ela vai indicar para mim qual que é a tolerância, ou seja, qual que é o erro associado àquele valor numérico que o fabricante está indicando para a gente. E o código de cor, então, para essa tolerância é nessa última coluna aqui, de tolerância. Tá? Então, eu não tenho cor preta para essa última faixa. Ela começa, então, da marrom, vermelho, depois ela já pula para verde, azul, violeta, e depois ela vem para cinza, e logo depois ela vem dourado e prateado. Tá? Nesse caso, então, aqui do nosso exemplo, como ela tem uma cor prateada, a gente pode ver aqui que a tolerância dele é de mais ou menos 10%. Tá? Ou seja, o valor que o fabricante fornece para a gente seria de 560 quiloohms, com uma variação de mais ou menos 10%, tá? Para cima ou para baixo ali desse valor numérico. Na grande maioria das vezes a gente consegue aí precisões maiores, tá? Mas por pecar por excesso, aí o fabricante dá essa margem de erro aí para a gente. Tá? Bem, temos também os resistores que a gente define como resistores de precisão. Nesse caso, os resistores de precisão, eles são com uma tolerância aí bem menor, e ao invés dele ter somente 3 faixas aqui para identificar o valor do resistor, eles passam a ter aqui 4 faixas, tá? Mais a nossa faixa aqui de tolerância. Além disso, geralmente os resistores de precisão, ele tem um corpo azul, tá? E as faixas gravadas sobre ele. A forma de leitura, então, seria a mesma coisa, né? O primeiro algarismo, então, é dado aqui pela primeira faixa. Nesse caso aqui, como ele é vermelho, ele seria 2. O segundo algarismo aqui tá na segunda faixa, que é laranja. Nesse caso aqui, ela vale 3, tá? Então, eu já tenho 2, 3. E eu tenho aqui uma quarta faixa, já que ele tem uma precisão, eu tenho uma resolução maior desse nosso componente. Tá? Então, essa quarta faixa aqui, eu veria que, perdão, essa terceira faixa aqui, eu veria aqui, eu teria então a nossa
terceiro valor associado para ele. Nesse caso, como ele é violeta, a gente vê aqui que o violeta vale 7, então eu tenho aqui 237. A quarta faixa é a nossa quarta faixa de multiplicador para um resistor de precisão. Nesse caso aqui ela vale 1, porque ele é preto, né? O preto vale 1, vou multiplicar por 1. Portanto, a leitura que eu teria seria de 237 ohms. Veja que nesse caso aqui eu tenho até os valores quebrados no caso de resistores de precisão. Além disso, eu tenho aqui a nossa quinta faixa, nesse resistor em particular, que vai dar para a gente a tolerância. Nesse caso aqui, como ele tem uma cor marrom, o código de cor para essa tolerância aqui diz para a gente que ela vale mais ou menos 1%. Então eu teria aqui que o valor desse componente seria 237 ohms, mais ou menos 1%. Tá? Então eu posso me utilizar dessas relações aqui para fazer a leitura ali do valor desse componente fornecido pelo fabricante e muitas vezes comparar com um valor que eu posso medir utilizando o meu multímetro na função ohmímetro. Bem, visto então essa relação aqui de código de cores para o nosso resistor, a gente vai passar então agora ali para montagem de circuitos, tá? Série e paralelo, utilizando esse componente aqui, que é a forma mais fácil da gente entender esse tipo de ligação. Bem, vamos falar então primeiramente da associação em série, que é uma das associações mais fáceis que temos ali. Esse tipo de associação consiste em a gente ter ali os resistores ligados seus terminais um em seguida do outro, tá? Então toda vez que eu tiver essa ligação aqui de um dos terminais, de um dos componentes ligados no terminal seguinte do outro, tá? Um atrás do outro, formando uma fileira, tá? Eu vou ter o que a gente chama de associação em série. Aqui temos 3 resistores então associados em série. Esse tipo de ligação de resistores, eles apresentam alguns comportamentos bem específicos no circuito. Tá? Um dos comportamentos que a gente pode destacar é com relação à corrente elétrica. Tá? Quando eu tiver um circuito em série, a corrente elétrica que passa por cada um desses elementos aqui vai ser a mesma. Tá? Então a corrente elétrica passando por cada um desses resistores aqui será do mesmo valor ou da mesma intensidade passando por cada um deles. A segunda característica que eu posso destacar é, se eu aplicar então uma tensão elétrica aqui fazendo circular uma corrente elétrica, eu vou observar então que a tensão elétrica total aplicada no circuito, ela vai ser dissipada em cada um desses elementos, de tal maneira então que quando eu somar a tensão que vai ficar em cima de cada um desses resistores, ela vai ser igual à tensão total aplicada no circuito. Eu posso ainda representar esse meu circuito aqui, elétrico, como se fosse uma única resistência equivalente. Ou seja, se eu tivesse, ao invés de eu ter 3 resistores, eu poderia interpretar isso daqui como um único resistor no meu circuito. Então eu posso falar do que a gente diz de resistência equivalente. E para determinar essa resistência equivalente, no caso de associação em série, basta eu simplesmente fazer a soma, tá, dos valores dessas resistências. Então, matematicamente, eu teria que a minha resistência equivalente seria somatória de todos os resistores que estão em série aqui nesse circuito, tá bom? Bem, a outra forma de ligar esses dispositivos que a gente pode falar é a associação em paralelo. Veja que nesse caso agora eu tenho cada um dos terminais desses meus resistores ligados sempre no mesmo ponto. Tá? Esse tipo de ligação então é o que a gente classifica como ligação em paralelo. E assim como no caso da associação em série, na associação em paralelo, esse tipo de circuito ele também tem algumas características que a gente pode destacar. Como os resistores eles estão ligados sempre no mesmo ponto em comum, uma das coisas que a gente pode aferir sobre ele é que a tensão em cada um do elemento do circuito ela vai ser sempre a mesma. Então, se eu aplicar tensão aqui ligando esse circuito, cada um desses resistores vai ter o mesmo valor de tensão elétrica.
no caso de associação em paralelo. Tá? No entanto, com relação à corrente elétrica, ele apresenta um comportamento diferente. Tá? No caso aqui, a corrente elétrica ela vai se dividir e eu vou ter, então, um valor de corrente elétrica distinto passando para cada um desses componentes. De tal maneira que se eu somar a corrente elétrica que passa por cada um dos resistores individualmente, eu vou ter a corrente elétrica total que está passando pelo meu circuito. Tá? Além disso, a gente pode representar essa associação aqui em paralelo de resistores também como sendo um único resistor. Ou seja, eu posso ter aqui uma resistência equivalente desse tipo de associação em paralelo. Tá? A associação, então, equivalente aqui para um circuito em paralelo para N resistores, tá? Eu posso encontrar através dessa relação matemática. A resistência equivalente vai ser a somatória de 1 sobre a RI de I até N. Eu vou fazer, então, o inverso dessa relação. Tá? Dessa forma, então, eu consigo encontrar quanto que vale o valor de um resistor equivalente para um circuito em paralelo. Bem, falamos, então, de circuitos em série e em paralelo, mas a gente pode ter ainda circuitos que têm a combinação desses dois tipos de ligação. Nesse caso, então, a gente denomina esses circuitos de circuitos mistos. E para um circuito misto, então, para a gente poder encontrar ali resistência equivalente e analisar as características desse circuito, a gente precisa fazer, então, o seguinte procedimento. Primeiro, precisamos identificar, então, nesse circuito ali, tá? Quais partes do circuito aí que está ligado em série e em paralelo, e fazer um estudo, então, individual de cada uma dessas partes. E aí, então, eu vou encontrar resistência equivalente para cada pedacinho desse do meu circuito elétrico, tá? Juntando eles até que chega numa situação onde eu vou ter uma última configuração lá, seja série ou seja em paralelo, para que eu possa determinar, então, qual que vai ser a resistência equivalente para esse tipo de circuito. Tá? Bem, a gente tem falado, então, bastante aqui a respeito desses circuitos. Vamos, então, para a parte experimental, para a gente entender aqui como que a gente vai estudar cada uma dessas formas de ligação aí de circuito. A primeira experiência, então, que eu proponho aqui nesse caso é a associação, então, desses resistores aqui em série. Tá? Então, eu tenho aqui um circuito completo, eu tenho 3 conjuntos de resistores, os valores que eu vou adotar para cada um deles, que é 1K, 4,7 kΩ e 10 kΩ, respectivamente para R1, R2 e R3. Eu vou usar, então, uma fonte de energia aqui com 5 volts, tá? Vou ligar nesse meu circuito aqui, dessa maneira, e daí, então, vai passar uma corrente elétrica por esse circuito, e aí eu vou realizar, então, as seguintes situações. Vou fazer a medida de corrente elétrica total no meu circuito e vou fazer a medida de corrente elétrica em cada um desses resistores e também vou fazer a leitura da tensão elétrica em cada um desses resistores. Dessa forma, então, a gente pode verificar, então, se aquelas análises, se aqueles comportamentos que foram descritos para esse tipo de circuito satisfaz em uma condição real. Então, vamos lá para a nossa primeira experiência de hoje. Bem, pessoal, nesse primeiro experimento, então, temos aqui 3 resistores. Eu vou, então, fazer a ligação desses resistores ali em série para a gente poder fazer análise. Então, primeiramente, eu tenho aqui um resistor de 1 kΩ. Aqui eu tenho um resistor de 4,7 kΩ. E, por último, aqui eu tenho um resistor de 10 kΩ. Tá? Esse daqui para a gente é uma fonte, tá? É um circuitinho aqui que vai fornecer 5 volts estabilizado para a gente aqui no nosso circuito. Antes, então, da gente fazer a montagem aqui desse circuito, eu vou fazer, então, a medida, tá? A leitura de resistência individual de cada um deles. Então, eu vou vir aqui no meu multímetro,
começar aqui a leitura de resistência elétrica, tá? Então, começa aqui pelo primeiro. Eu vejo que eu preciso alterar aqui a escala do meu multímetro. Vou fazer a leitura então aqui dele. E ele dá para a gente aí o valor real desse componente, que é 996 ohms. O fabricante então informa aqui, né, 1, 0 e o multiplicador aqui de 10, né, de 2 zeros, né? Então eu tenho aqui 1 kΩ, mais o erro dele aqui, como ele tem uma faixinha aqui, que é uma faixinha dourada, seria um erro de mais ou menos 5%. Então, o valor que eu estou fazendo a leitura aqui está dentro do que é esperado. Tá? Passando para o resistor seguinte, que já seria um resistor um pouquinho maior, a gente vê que precisa fazer uma alteração aqui da escala do multímetro. E a hora que eu faço então essa leitura aqui, ele indica para a gente 4,62 kΩ, tá? O valor indicado ali pelo fabricante é de 4,7, mas com erro de mais ou menos 5%, então ele está dentro do erro ali esperado. Por fim, então, eu vou pegar aqui meu último resistor, que ele vale 10 kΩ, é o valor comercial indicado, mas o valor que a gente está lendo aqui nele é de 9,93 kΩ. De novo, ele tem um erro aqui de mais ou menos 5%, então está dentro do que é o esperado ali, de acordo com o valor fornecido pelo fabricante. Bem, a gente fez então a leitura individual de cada uma dessas resistências. Agora então eu vou ligar elas em série. Tá? Então eu vou ligar do final do terminal de uma no início do terminal da seguinte. Tá? Eu estou utilizando esses fiozinhos aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou pegar de novo aqui, conectar para o próximo. E aqui então eu tenho uma ligação que a gente chama de ligação em série. Tá? Bem, nesse tipo de ligação então agora a gente vai fazer agora a leitura dessa resistência, né, que seria a resistência final ali do nosso circuito, ou a resistência equivalente. Portanto, então eu vou fazer a leitura aqui na extremidade desse circuito. Tá? Então eu vou vir aqui, eu vou posicionar aqui a minha leitura, tá? E aí então eu tenho o valor total da resistência desse circuito, que seria a resistência equivalente dele, que aqui nesse caso está 15,54 kΩ. Tá? Ou seja, num circuito em série, então, seria a soma de todas as resistências, que a gente pode observar aqui que ela está de um valor bem próximo do que é esperado para este circuito elétrico, tá bom? Bem, então a gente já conseguiu aí comprovar uma das características do nosso circuito elétrico, que seria a resistência equivalente para um circuito em série. O próximo passo, então, é energizar esse circuito e fazer as leituras, então, de tensão e corrente, respectivamente, aí, do meu circuito. Para isso, então, agora eu vou ligar aqui a minha fonte de energia. E agora, então, eu vou energizar ele, ligando a minha chavinha aqui, e eu tenho, então, energia nesse circuito. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é fazer a leitura de tensão, a leitura de tensão total no circuito e a tensão individual em cada um dos resistores. Então, para isso, então, no meu multímetro, eu vou colocar ele aqui na escala de tensão. Então, a gente sempre começa aí com o maior fundo de escala possível, né? Então, eu faço aqui a leitura nas extremidades do meu circuito. E ele está indicando aqui 5 volts, que significa, então, que eu posso mudar ele aqui para a escala
de 20 volts para ter uma leitura com maior precisão. E aí então a gente tem aqui 5,0302 volts de tensão total no meu circuito. Então agora eu vou passar a fazer a leitura de tensão em cada um dos componentes. Então eu vou começar aqui pelo resistor de 10K. Eu tenho uma tensão de 3,2 volts. Passo aqui para o próximo resistor. Eu tenho uma tensão de 1,49 volts. E no último aqui, resistor, eu tenho uma tensão de 0,32 volts. Tá? Bem, então aí a gente já conseguiu fazer a leitura da tensão de cada um deles. Tá? Agora, então, vocês podem verificar aí se a soma dessas tensões vai ser igual à tensão total aplicada no circuito. A próxima característica que eu quero inferir é se a corrente que passa em cada um desses componentes é a mesma. Para isso, então, eu preciso ali passar o meu multímetro aqui para a função de corrente. Né? Como eu sei que essa corrente aqui ela não vai ser maior que 200 mA, tá? Então eu já vou começar aqui com a escala de 200 mA para fazer essa leitura. A gente sabe que toda vez que eu vou fazer a medida de corrente elétrica, eu preciso então desconectar parte do meu circuito para inserir o meu multímetro em série com esse circuito. Então eu vou desconectar aqui, eu vou fazer então a leitura da corrente total que passa nesse meu circuito. Então eu vou começar aqui, a ponta positiva no meu resistor, negativa no outro terminalzinho aqui, e a gente tem aqui a corrente elétrica total do meu circuito. Como essa corrente aqui está muito baixa ainda, esse fundo de escala, pode ser alterado aqui para até 2000 microampere, e eu tenho uma leitura aqui agora com maior resolução. Então a corrente que está passando aqui nesse circuito é de 321 microampere, ou 321 vezes 10 a menos 6 ampere. Tá? Bem, essa é a corrente total. Agora, então, eu vou fazer a leitura da corrente que passa aqui só no resistor de 10K. Então, eu vou ligar de novo aqui meu circuito. Como eu quero saber só a corrente que passa nesse resistor aqui, eu vou desconectar ele do meu circuito. E vou agora, então, introduzir de novo aqui o meu multímetro em série. E a gente já pode observar ali que o valor de corrente é o mesmo que a corrente total que tinha anteriormente. Vamos passar para o próximo resistor. Então volto a conectar aqui o meu circuito. Vou fazer a leitura aqui agora para o resistor de 4K7. Então eu vou desconectar ele aqui do meu circuito. Colocar minha ponta de prova aqui. A outra ponta de prova da outra extremidade. E aí a gente pode observar de novo que a corrente ainda é a mesma que eu tenho passando por esse circuito. E por fim, então, vamos fazer a leitura então da corrente no nosso último resistor aqui, o resistor de 1 kΩ. Então eu vou novamente desconectar aqui do meu circuito. Vou fazer a leitura aqui de corrente. E, novamente, temos aí o mesmo valor de corrente passando pelo meu circuito. Então, a propriedade ali que a corrente é a mesma em todos os elementos do circuito quando associado em série, também é válida para esse caso, tá bom? Bem, com isso então a gente teve aí a tomada das grandezas físicas, resistência, para determinar a resistência equivalente, tá? E também tensão e corrente em cada um dos elementos desse circuito, tá bom? Então vamos para a nossa próxima experiência agora. Bem, voltando aqui então, agora a gente vai falar um pouquinho da nossa segunda experiência,
que é a experiência então de montar os circuitos ali em paralelo. Tá? Novamente a gente vai utilizar ali 3 resistores, tá? Vamos fazer a ligação deles em paralelo dessa forma, utilizando a mesma fonte de energia que a gente utilizou anteriormente. E de novo, vamos fazer a medida de tensão elétrica individual em cada um dos meus resistores e vou fazer a medida de corrente elétrica individual em cada um dos resistores. Dessa forma, então, a gente consegue aí identificar qual que vai ser as características relativas a um circuito em paralelo. Então, vamos lá agora montar esse segundo circuito elétrico aqui para a nossa segunda experiência. Bem, agora na bancada de novo, nosso segundo experimento, a gente vai então ter montagem aqui desses resistores associados em paralelo. Tá? Então eu tenho aqui a montagem deles, eu tenho todos eles conectados aqui nesse terminal aqui da extremidade. Como a gente sabe, nessa linha aqui, em especial, todos eles estão na mesma conexão, então eu já tenho ali um dos lados do meu resistor, já todos eles conectados. Para terminar então a associação em série, basta então eu ligar esse terminal aqui desse resistor nesse e nesse outro aqui. Eu vou utilizar então aqui 2 cabinhos, que vai tanto facilitar a leitura posterior da corrente elétrica, como para a gente poder fazer essa ligação aqui. E pronto, temos aqui então montado o nosso circuito em paralelo. Bem, vamos fazer então, primeiramente, antes de a gente aplicar tensão nesse circuito, a medida então de resistência equivalente desse circuito. Então eu vou aqui no meu multímetro, vou escolher aqui resistência elétrica, começando com o menor fundo de escala. Tá? Como a gente já fez a leitura dessas resistências ali na primeira parte da aula, tá? No experimento número 1, os valores ainda continuam o mesmo, portanto, então não faz sentido a gente fazer a leitura dessas resistências individualmente. Então, como eles estão todos em paralelo, basta eu fazer a leitura em um deles aqui, eu vou ter então a resistência equivalente aqui desse circuito. Bem, a gente já vê aqui com o multímetro que essa resistência é maior do que o fundo de escala que eu estou trabalhando, então eu vou elevar ela um pouquinho mais, e agora então eu vou fazer aqui a leitura. Então eu vejo que eu tenho aqui 759 ohms. Se eu for fazer a leitura também no próximo resistor aqui, eu devo obter o mesmo valor, 759, e no seguinte também, 758, 59, que é o valor da resistência equivalente. Tá? Como eles estão todos em paralelo, era de se esperar então que se eu fizesse a medida de resistência elétrica em cada um deles, que elas fossem então os valores iguais. Também pode-se observar aqui que o valor medido de resistência elétrica, tá? Ele foi menor do que da menor resistência. Tá? Então a menor resistência que a gente tem aqui no circuito é de 1 kΩ. Tá? A gente viu lá que medindo na prática ela dava 996 ohms. Né? Nesse caso então aqui a resistência equivalente foi de 756, portanto ela é menor do que a menor resistência, o que é de se esperar para um circuito em paralelo. A próxima parte, então, agora é a gente fazer a ligação de energia elétrica nesse circuito aqui, para podermos fazer análise do que está ocorrendo. Então eu vou ligar aqui, montado aqui o meu circuito agora, então eu vou fazer a leitura no meu primeiro resistor. O valor então que ele indica aqui para mim é de 5 volts. Então eu posso mudar a minha escala aqui para a escala de 20 volts para ter uma precisão maior.
Eu tenho então 4,9798 volts aqui no primeiro. Vou passar então para o segundo resistor, para ver a tensão em cima dele. E vejo que eu tenho de novo aqui o mesmo valor de tensão elétrica. Vamos para o terceiro aqui. E a tensão elétrica também é a mesma para esse resistor. Tá? Então, confirmando de novo ali, cada um deles ali tem o mesmo valor de tensão elétrica. Tá? Então, em um circuito paralelo, como quero esperar, a tensão elétrica é a mesma em cada um deles. Tá? Bem, agora então eu vou para a segunda parte, que é fazer a leitura de corrente elétrica em cada um deles. Tá? Nesse caso, então, eu passo aqui o multímetro para a função amperímetro. Vamos começar a fazer a medida de corrente. Nesse caso em particular aqui, eu vou começar com uma corrente com fundo de escala de 200 mA, porque eu sei que a corrente aí é no mínimo abaixo desse valor. Então, primeira coisa que eu preciso fazer para fazer a leitura de corrente elétrica nesse componente aqui, tá? Eu vou simplesmente desconectar ele do meu circuito. Eu vou desconectar um dos terminais. Então ele não está mais ligado ali no meu circuito. E eu vou então fazer a leitura de corrente elétrica que estaria passando por ele. Tá? Nesse caso, então, eu encosto a minha ponta de prova aqui e faço a leitura aqui. E eu tenho então a minha primeira corrente aqui medida nesse circuito. Tá? Então eu posso reduzir essa escala aqui. E eu tenho uma corrente então de 499 microampere, ou 499, 10 a menos 6 ampere, no resistor aqui de 10 kΩ. Então eu vou voltar ele de novo no meu circuito e vou fazer a leitura da corrente elétrica agora, que passa no meu resistor de 4K7. Então eu vou desconectar um dos terminais dele aqui do meu circuito, como é de praxe, e vou então fazer a leitura aqui de corrente nesse resistor de 4K7 kΩ. E aí a corrente que eu já tenho aqui nesse caso é de 1062 microampere. Tá? Novamente conecto ele no meu circuito. Desconecto aqui o meu último resistor. E vou fazer a leitura então da corrente que está passando por esse resistor. Nesse caso aqui, a corrente que passa por ele é de 4,97 mA, ou 4,97, 10 a menos 3 ampere. Bem, monto de novo todo o meu circuito e vou fazer agora a leitura da corrente total que passa nesse circuito. Então eu vou desconectar ele aqui fora, colocar aqui a minha ponta de prova no início do meu circuito e vou fazer a leitura que passa a corrente total no meu circuito. Ou seja, ele está dando aqui 6,5 mA. Eu posso mudar o fundo de escala para ter maior precisão aqui. E ele vai dar então 5,49 mA. Tá? Essa então é a corrente total que passa pelo meu circuito. Tá? Então, como que é de se esperar, a corrente então que passaria aqui no meu circuito
tá? Seria a soma das correntes de cada um desses componentes ali. Então basta a gente verificar se essa soma aí ela vai realmente condizer com o valor que foi medido aí nesse circuito, tá bom? Então, aqui a gente já viu os circuitos em série e em paralelo, individualmente. Vamos então agora para a nossa terceira experiência do dia. Bem, vamos fazer então agora uma terceira experiência. Essa terceira experiência, então, eu vou fazer a combinação de ligações série e paralelo, ou seja, eu vou ter agora um circuito que a gente denomina de circuito misto. Veja que eu tenho aqui 3 resistores. De novo, esses 3 resistores são os mesmos valores que a gente utilizou anteriormente, tá? Só que agora a gente vai comprovar aqui que para fazer análise desse circuito, a gente precisa identificar os tipos de associações individualmente, ou seja, aqui eu tenho uma associação do tipo paralelo, e aqui eu tenho uma associação do tipo série. Portanto, se eu quisesse encontrar ali uma resistência equivalente, como a gente fez anteriormente, eu teria que encontrar a resistência equivalente aqui primeiro, desses circuitos em paralelo, e vou pegar então esse circuito, essa resistência equivalente, fazer ela em série com esse resistor aqui, e aí então eu encontro o valor da minha resistência equivalente para esse circuito. De novo, eu vou fazer a medida aqui de tensão e de corrente em cada um dos resistores, para a gente verificar então o comportamento de cada um desses circuitos em uma configuração mista aqui. Então, voltamos ali para a bancada. Bem, temos agora o nosso circuito misto, né? Ou seja, associação em série em conjunto com associação paralela. Eu tenho então aqui o resistor de 10K e o resistor de 4,7 kΩ, eles estão associados em paralelo, tá? E esses dois aqui, eles vão estar associados em série com o resistor de 1 kΩ, tá? Bem, vamos fazer a análise desse circuito, tanto para identificar aqui o valor da resistência equivalente, como também a resistência em cada pedaço do meu circuito. Então eu vou passar aqui o meu multímetro para a escala de ohmímetro e vou fazer a leitura aqui de resistência elétrica, primeiro na parte associada aqui em paralelo. Então eu faço a leitura aqui. Veja que eu preciso mudar a escala aqui do meu multímetro. Ainda preciso aumentar um pouquinho mais. E aí eu tenho então que esses dois resistores aqui que estão em paralelo, a resistência equivalente deles é de 3,15 kΩ. Tá? Bem, agora então a resistência equivalente total seria esses dois resistores aqui que estão em paralelo, em série depois com esse outro resistor aqui de 1 kΩ. Eu faço então a leitura agora aqui e observo então que a resistência equivalente é de 4,15 ou 4,14 kΩ, tá? Ou seja, esses dois equivalentes aqui somado com o resistor de 1 kΩ, tá? Bem, verificado então a resistência equivalente, a gente vai então para a segunda parte aqui do nosso circuito, que é fazer a leitura então de tensão em cada um desses componentes. Para isso então a gente vai energizar aqui o nosso pequeno circuito. Então a tensão total no meu circuito aqui é de 5 volts. Eu posso colocar aqui na escala de 20 volts e fazer a leitura. Então eu tenho 5,02 volts no total aplicado. Agora eu vou fazer a medida da tensão só no resistor de 1 kΩ. Eu tenho aqui que essa tensão é de 5
perdão, essa tensão é de 1,2 volts. Vou para o resistor de 4,7 kΩ. Vou fazer a leitura de tensão nele. Eu tenho uma tensão de 3,82 volts. E agora eu vou fazer a medida de tensão no meu resistor de 10 kΩ, que eu tenho também 3,82 volts. Então essas são as leituras de tensão aí no meu circuito. Bem, agora vamos fazer então a leitura de corrente nesse circuito. Então vamos começar ali mudando a escala do nosso multímetro para corrente. De novo, como eu sei que essa corrente não vai ultrapassar 200 mA, o meu fundo de escala cria aqui de 200 mA. Vou desconectar aqui do meu circuito para fazer a medida da corrente total que passa no meu circuito. Então a corrente total que passa no meu circuito vai ser 1,2 mA. Eu posso ajustar ele aqui um pouquinho mais. Então eu tenho aqui, com a maior precisão possível, que a corrente total que passa nesse circuito aqui, tá, é de 1183 mA. Então eu tenho aí a corrente total passando no meu circuito elétrico. Agora eu vou fazer a leitura da corrente em cada um dos componentes do meu circuito. Para isso, então, eu vou desconectar uma parte aqui dos terminais de um dos componentes. Por exemplo, eu vou desconectar aqui o meu resistor de 4K7 e vou fazer a leitura da corrente elétrica que vai estar passando por ele. Nesse caso, então, aqui eu tenho uma corrente de 0,83 mili, o que vai dar para a gente aqui 713 microampere, né? 813 10 a menos 6 ampere. Agora a gente vai fazer a leitura do resistor de 10K. Então eu vou colocar o resistor de 4K7 de novo aqui no meu circuito e vou desconectar um dos terminais aqui do meu resistor de 10K. E de novo vou fazer a leitura aqui de corrente. Nesse caso, então, eu tenho uma corrente aqui de 381 microampere. 381 vezes 10 a menos 6 ampere no resistor de 10 kΩ. E agora, então, eu vou conectar ele de novo no circuito e vou fazer a leitura da corrente elétrica que está passando no resistor de 1K ohms. De novo, eu vou desconectar uma parte dele aqui do meu circuito. E vou fazer então de novo essa leitura de corrente aqui nele. E tenho ali que a corrente que está passando por ele é de 1183 microampere, tá? Que é a mesma corrente total que estava passando pelo meu circuito. Então a gente pode comprovar aqui que as características do circuito paralelo e em série, tá? Elas também são presentes aqui, mesmo quando eu tenho um circuito misto montado de acordo com como a gente está mostrando aqui nesse terceiro experimento. Bom? Bem, pessoal, como vocês puderam ver ali, a gente teve então aí
várias experiências, né? Essas experiências relacionadas, então, às ligações básicas no circuito, né? Com série paralelo. Existem, obviamente, aí, uma série de outras formas de ligar os componentes, tá? Mas, por agora, a gente vai se atender, então, esses três tipos aí, esses dois tipos de ligação, ou a ligação mista, que seria a terceira experiência. Bem, o que eu vou querer para vocês aí para a próxima semana, como resultados ali. Então, vocês viram ali que eu deixei os valores ali na tela do valor medido do multímetro. Então, vocês vão fazer essas análises e vão comparar, então, os valores medidos ali com os valores que vocês podem calcular teoricamente, tá? Utilizando lá a lei de Ohm, tá? Os valores tanto de resistência equivalente, que foi demonstrado as equações aqui na aula de hoje, como os valores de tensão e corrente, que era esperado teoricamente, com os valores que foram medidos aqui nessa aula. Aí então vocês podem fazer uma comparação, tá? E fazer ali uma análise do erro percentual entre a parte teórica, tá? E a parte experimental que foi demonstrada aqui hoje, tudo bem? Então, por hoje, então, fica isso. Eu espero aí que vocês tenham compreendido essa aula. Se tiver qualquer dúvida ali, na próxima quinta-feira, na nossa live ali, a gente vai poder, então, tirar dúvida de vocês, tá? Com relação ao conteúdo que vocês vão ter que entregar. E a gente se vê, então, numa próxima oportunidade. Até mais!